Nunca foi tão difícil trabalhar na sala de aula como é hoje. A crise da educação no Brasil, ela não é uma crise. Ela é um projeto. O fato de você saber mexer num celular não significa que você é alfabetizado tecnologicamente. De que concepção de educação a gente está partindo? Então a gente tem, ao mesmo tempo, escolas que são super tecnológicas, dentro da rede pública mesmo, a gente tem escolas que não tem papel higiênico no banheiro, e é a maioria delas. Salve, salve, nação doadora! Começa agora mais um episódio da Que Se Faz, a Que Se Doa. É o podcast do Instituto MOL, que a gente fala sobre cultura de doação e como esse tema se relaciona com outros temas do nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar de um assunto fundamental: educação. Todo mundo concorda que esse é um assunto importante. A gente vai discutir quais são os entraves, quem está decidindo a educação no Brasil. Faltou me apresentar. Eu sou a Mari Campanati, eu sou a diretora executiva do Instituto MOL e quero dar boas-vindas à professora Gina e ao professor João. Obrigado, eu. É um prazer estar aqui. A professora Gina, ela vem de Ceilândia, no Distrito Federal. Ela é a criadora do projeto Mulheres Inspiradoras. É um projeto que virou política pública em diversos estados do Brasil e ela tem uma história que, por si só, é muito inspiradora. Bem-vinda, professora Gina. E o professor João é de Santos Dumont, Minas Gerais. Ele é ex-participante do BBB e professor de geografia. Hoje, ele aproveita a sua rede engajada de mais de 2,3 milhões de seguidores para falar sobre os desafios da educação e ele usa suas redes para falar da importância da gente valorizar a educação e o papel do professor na sala de aula. Seja muito bem-vindo, João. Vamos começar esse papo entendendo um pouco como que vocês entraram nesse assunto que é a educação. Queria ouvir um pouco a história de vocês. Perfeito. Eu entrei na educação muito nutrida e alimentada pela narrativa do meu pai e da minha mãe sobre o que a escola representava. Meu pai era um cearense de Sobral, minha mãe uma mineira de Manhuaçu, da zona da Mata Mineira. Os dois foram para Brasília na década de 60 tentar a vida, mas a minha mãe sempre me contava que o que a motivou a sair do território onde ela estava, que ela lia como um território sem possibilidades, que não tinha escola, ela dizia: os meus filhos nascerão onde haja escola. E tanto São Moisés quanto a Dona Djanira gastaram toda a sua existência na defesa de que os seus 6 filhos tivessem acesso à educação. Então minha mãe trabalhou como lavradora, depois como trabalhadora doméstica, meu pai como auxiliar de pedreiro, depois vendedor ambulante. E justamente por eles terem sido afastados do direito à educação, eles lutaram para que nós tivéssemos esse direito. Mais tarde eu entro na escola, aos 8 anos eu tenho um encontro marcante com uma professora negra que anunciou para mim o magistério como lugar possível. E dediquei 30 anos da minha vida à educação. Na verdade, continuo dedicando a minha vida à educação, porque é uma causa que me mobiliza muito. Olha, no meu caso, eu venho de uma família onde tem muitas professoras, e basicamente professoras mesmo, mulheres, minha mãe, minha tia, minhas primas. Então, assim, eu sempre tive essa figura do professor, da professora dentro da minha casa. Então eu era aquela criança que ajudava a mãe a corrigir prova, sabe, aquela coisa, que ficava, o gabarito da prova é esse. Então isso sempre me estimulou muito, assim. O meu pai, ele é uma figura muito ligada às questões sociais na minha cidade, na minha região. Então, desde muito pequeno eu sabia o valor que a educação tinha e o meu pai sempre me criou como uma criança negra. E eu acho que isso que é o mais importante de tudo, assim. Então eu sabia que eu queria ser professor, eu não sabia de que eu queria ser professor. E a geografia sempre foi aquele lugar que me estimulou, porque ela é uma área do conhecimento que fala sobre muita coisa. Então fiz o vestibular para geografia, passei e falei, então é isso, eu vou me tornar professor e aqui estou. Quando a gente fala em investimento social privado, quando a gente pensa assim, em causas, todo mundo concorda que a educação é fundamental. Qual que é o gap, ou o que acontece, ou quem decide a educação no Brasil e por que que isso ainda é difícil de acessar, ou a gente tem tantos impasses nessa direção? A maior parte do impasse é porque a gente não escuta quem está de fato na sala de aula. Então a gente tem uma série de políticas públicas, a gente tem
projetos que são desenvolvidos, a gente tem mudanças, alterações em legislações, em planos nacionais de educação, que os professores não participam desse processo. E não só os professores, no caso, né? Então a gente tem professores e comunidade escolar. Eu acho que cada escola ela tem a sua ambientação, ela funciona de uma diferente forma, de diferentes formas nos lugares. Então a gente tem que pensar e ouvir os profissionais que estão dentro da sala de aula e os profissionais que vão, em conjunto, construir novas diretrizes, novos projetos, novas leis, para a gente conseguir, né, avançar cada vez mais. Assim. Perfeito. Eu acho que isso que o João traz, de ouvir quem está na base fazendo o trabalho, é fundamental, né? E eu acredito que tem um outro ponto, né, muito importante, que é entender que aquilo que o Darcy Ribeiro fala é muito verdade, né? O Darcy Ribeiro diz que a crise da educação no Brasil, ela não é uma crise, ela é um projeto. Não há dúvida do que precisa ser feito para a educação melhorar. Isso já é ponto pacífico. A gente tem no Brasil mais de um século de pesquisas na área de educação sobre diferentes eixos, avaliação, currículo, didática, metodologia, tecnologias. O Brasil tem uma robustez muito grande na sua produção de pesquisa. O que todas essas pesquisas que geraram consensos teóricos dizem para a gente educação de qualidade requer investimento público com seriedade. Educação de qualidade requer professores bem preparados e condições adequadas de trabalho. Então, assim, como é que eu espero que um professor faça uma criança aprender se eu entrego para ele uma sala de aula superlotada? Se eu imponho para ele 10 horas de trabalho? Eu hoje converso com professores do Brasil inteiro. Outro dia eu estava num estado, não vou falar a região por questões éticas, né? Mas o professor disse para mim, eu dou 10 aulas por dia. Quem dá 10 aulas por dia para um professor? João, como é que faz, né? Porque... E aí a gente também tem que perguntar uma outra coisa, sabe, Mari? De que concepção de educação a gente está partindo? Porque se você fala de uma educação instrumentalizadora, tecnicista, bancária, basta entregar uma videoaula, um PDF, mas se a gente está falando da educação tal como está anunciado nas nossas normativas e nos nossos marcos teóricos, a educação é um processo sofisticadíssimo, porque envolve humanização, subjetivação, singularização. O professor tem o papel não só de entregar um conteúdo, isso é muito pouco, o professor nunca pode ser reduzido ao dador de aula. Ele é um ser humano que vai fazer todo o papel de construir situações de aprendizagem para que aquele sujeito que está na sala de aula se vincule a todo o acúmulo de conhecimento da humanidade, mas mais do que isso, ele se torne um ser humano integral, ele tem acesso à arte, à cultura, ele possa elaborar o pensamento crítico. Então isso é muito sofisticado e eu sinto e lamento que a sociedade brasileira tenha dificuldade de entender qual é o sentido da educação. Mas como diz uma pesquisadora norte-americana, boa nota não quer dizer educação melhor. Às vezes você tem boa nota, mas você não está conseguindo produzir uma educação capaz de transformar a sociedade. Então, para a gente ter essa educação que transforma a sociedade, a gente precisa fazer aquilo que as pesquisas já apontam, investir a sério em educação, oferecer condições de trabalho adequadas para os professores e ter uma política de formação inicial e continuada que repertorie esse professor para lidar com os desafios que ele vai lidar na sala de aula. Não são poucos e hoje, né, João, eu digo e repito, nunca foi tão difícil trabalhar na sala de aula como é hoje, porque você está recebendo uma geração de crianças e adolescentes que tiveram as suas subjetividades profundamente atravessadas pelo uso das novas tecnologias. Se essas tecnologias elas estão hoje dentro do ambiente escolar, a gente precisa alfabetizar essas crianças e esses adolescentes a utilizar isso, né? O fato de você saber mexer num celular, saber mandar uma mensagem, não significa que você é alfabetizado tecnologicamente. Então, é a forma como você vai utilizar isso, né? Então, a gente tem, ao mesmo tempo, escolas que são super tecnológicas, dentro da rede pública mesmo, a gente tem escolas que não tem papel higiênico no banheiro, e é a maioria delas. Não tem saneamento básico. Que não tem saneamento básico, não tem rede de esgoto, exatamente. Então, a gente esbarra muito em questões que são muito mais
estruturais mesmo do que das ideias, no campo das ideias, né? Então, João, você teve experiência em sala de aula e hoje você atua, digamos assim, você é um ativista para a educação fora da sala de aula, né? Eu queria que você contasse um pouco como que se dá esse seu ativismo pela educação. desde o momento em que eu saí da sala de aula, acho que todo professor continua sendo professor para sempre, né? Uma vez professor, sempre professor. Eu não julgo os meus amigos que abandonaram ou saíram da profissão, porque de fato é uma população que está se adoecendo mesmo, assim, sabe? Eu acho que os professores no Brasil, eles estão cada vez mais adoecidos, sobrecarregados. Acho que a gente pode até comentar isso depois, assim. Mas hoje eu me dedico a fazer isso, sabe? Eu me dedico a dar visibilidade de alguma forma, através dos canais que eu tenho hoje, para essa realidade, que é a realidade da sala de aula. E Gina comentou muito bem, assim, né? Todo mundo fala, a educação ela é importante, a gente sabe disso, é um senso comum de que, pelo menos eu acredito que seja, né? De que a educação ela é fundamental para a sociedade. Sim. Mas o que você sabe sobre a realidade das escolas e da educação da sua cidade, do lugar que você vive, assim? O professor ganha mal. Ganha, mas ganha quanto? Você sabe quanto é? O professor ganha 1.000 e tantos reais, o professor dá 16 aulas semanais e ganha 2.000 reais mensais. Então, tipo, muita gente não sabe disso. E eu acho que é isso que vai gerando discussão, e no momento que a gente gera discussão, a gente consegue cobrar mais autoridades, a gente consegue incentivar políticas de doação, por exemplo. Então, é o que eu pretendo fazer hoje, sabe? Sim, Gina, eu queria te ouvir um pouco. Você atua ainda na sala de aula, tem uma experiência muito vasta trabalhando com jovens e desenvolveu projetos para tratar questões de raça e de gênero, né, com jovens. Você podia contar um pouco pra gente como tem sido essa atuação em Ceilândia, Distrito Federal, e de alguma forma tem expandido para todo o Brasil? Vou falar primeiro brevemente como é que o projeto Mulheres Inspiradoras surge. Ele surge de um processo de adoecimento que eu enfrentei. Em 2003, eu tive uma depressão que quase me levou, e ela teve uma relação com o meu trabalho. Porque como para mim a educação tem a ver com transformação social, eu me entendia como agente de transformação social. Só que eu entrava na sala de aula e eu não conseguia engajar os meus alunos. Essas cenas pedagógicas da falta do envolvimento dos alunos na aula, isso foi me adoecendo. E eu fiquei afastada da sala de aula 1 ano. E aí, como eu não queria deixar de ser professora, porque eu tinha lutado tanto para conquistar aquilo, eu fui entender por que os jovens viram as costas para a escola. E me dei conta de que eles viram as costas para a escola, porque primeiro a escola vira as costas para eles. E o projeto Mulheres Inspiradoras nasceu da forma como eu percebia que as meninas se comportavam nas redes sociais. Eu passei a usar as redes sociais para me aproximar dos meus alunos e observei que era recorrente, isso há 10 anos atrás, né? Eu tive a depressão em 2003, fui me reinventando como professora e em 2014, quando eu já tinha um acúmulo maior sobre que metodologias trabalhar, que trabalho realizar, eu criei o projeto que tinha essa ideia, oferecer uma escola diferente, uma aula diferente. Então, o projeto Mulheres Inspiradoras, ele nasce do meu desejo de estimular as meninas a recusarem essa representação da mulher reduzida a objeto sexual, que está diluída na cultura em toda parte, e apresentei biografias de grandes mulheres para elas conhecerem, elas e eles, porque os meninos também precisam rechaçar essa cultura machista. Então é um projeto que trabalha com metodologias diferentes, que superam a aula expositiva. A aula expositiva faz parte, mas ela nunca pode ser o único recurso, porque eu preciso de recursos que coloquem o estudante como agente no processo de aprendizagem. Ele não pode ser reduzido a espectador. Além de ler e escrever muito, fazer muita escrita autoral, a gente fez um trabalho que abraçava a comunidade, porque os alunos foram convidados a escrever histórias das mulheres inspiradoras do território. O projeto virou um livro, né, chamado Mulheres Inspiradoras. Ele recebeu o reconhecimento de 26 prêmios diferentes, dentre eles o primeiro prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos. Isso atraiu o olhar de um organismo internacional, a CAF, que tem escritório no Brasil e sede na Colômbia, e eles falaram, professora, vamos levar esse projeto para outras escolas. E aí, desde 2017, o projeto Mulheres Inspiradoras foi se expandindo, a gente fez um projeto piloto para 15 escolas,
Esse projeto foi avaliado pela Universidade de Brasília, que apontou os resultados positivos, né, de uma educação preocupada com a formação integral, com a construção do pensamento crítico, com os letramentos. E hoje ele está em mais de 50 escolas públicas do DF. Ele chegou a escolas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele chegou à província de Niassa, em Moçambique. E o mais legal é que a ideia, né, do projeto Mulheres Inspiradoras é a defesa de que a escola seja esse espaço que tenha um profundo compromisso com a garantia da aprendizagem, das aprendizagens, né? Eu gosto de falar no plural, porque são muitas aprendizagens. Mas, para além disso, a gente precisa fazer a defesa inegociável de uma escola que seja capaz de formar sujeitos críticos, emancipados, que também mudem a cultura. A gente precisa de uma escola, como defendia o grande Anísio Teixeira, que tenha muito compromisso com o fortalecimento da democracia e com a promoção da justiça social. Obrigada, professora. É muito inspiradora a sua história. Eu quero aproveitar esse gancho da educação que é emancipadora para a gente ouvir um trechinho do Paulo Freire. Então, nós fazemos um discurso em favor da maior abertura da escola, da democratização da escola. Tanto fazemos um discurso tido como teórico em favor da maior abertura da escola. Mas, na prática, nós continuamos autoritários. Existe uma coisa que hoje em dia parece que falar de Paulo Freire às vezes incomoda, assim. E ele traz respostas a muitas questões atuais há muito tempo, assim, não sei, queria ouvi-los. Por que isso acontece? Olha, eu acho que a figura do Paulo Freire incomoda porque ele é uma figura que reorganiza e incomoda algumas, eu não queria usar muito essa palavra, mas alguns privilégios que acontecem, assim, e que existem, sabe? Então, quando a Gina comenta que a educação, a falta de investimento na educação, ela é um projeto, eu acho que a figura de Paulo Freire chega e fala, opa, peraí, não é bem assim que as coisas funcionam, sabe? Então, no momento em que a gente tem grandes figuras e que se perpetuam com o tempo, né? Então ele é uma figura que ele fala, a fala de Paulo Freire de anos atrás, ela é muito atual hoje em dia, né? Então a gente que está na sala de aula, que está nas escolas, que está dentro desses espaços de educação, assim dizendo, a gente vê o que Paulo Freire fala muito aplicado dentro da realidade, né? Então é uma figura que acaba gerando esse incômodo porque as pessoas não querem ter esses privilégios reorganizados, elas não querem entender qual é o seu lugar dentro da sociedade, o que você pode fazer, o que você pode exercer. Isso que você traz é muito importante, João, porque a gente deve lembrar que Paulo Freire, a figura do Paulo Freire é atacada por tudo aquilo que ele representa. E o que ele representa não é legado só da construção dele, é legado de um coletivo de intelectuais brasileiros, como Darcy Ribeiro, como Anísio Teixeira, como Demerval Saviani, que olham para a sociedade e entendem o seguinte: o Brasil é um país profundamente injusto, no qual, durante muito tempo, o acesso à educação foi privilégio e não direito. Se a gente for olhar direitinho, a educação foi garantida como um direito para todas as crianças brasileiras, independente da sua cor, classe social e gênero, só na Constituição de 1988. Este é um país que criou leis para impedir pessoas negras de terem acesso à educação. Esse é um país que criou leis para impedir que as mulheres frequentassem a escola. Então, o que o Paulo Freire traz, e ele cita a Pedagogia do Oprimido, que é um livro primoroso, leitura obrigatória para todo mundo, ele faz uma defesa incontornável de que a gente tenha a educação como um direito a ser garantido a todas as crianças. Além disso, a concepção de educação que Paulo Freire e todos os grandes intelectuais que pensaram a educação brasileira defendem é essa educação que seja capaz de ser mais do que instrumentalizadora. Ela não está a serviço apenas de formar o sujeito para ele se adequar à máquina capitalista e neoliberal. A defesa que Paulo Freire, que Anísio Teixeira, que Darcy Ribeiro e tantos outros fazem é:
Eu preciso, como a gente falou agora há pouco, de uma educação que forme esse sujeito emancipado, no sentido de que ele não está sujeitado às estruturas. Ele é capaz de olhar para o mundo ao redor dele e dizer, peraí, isso não está legal, isso não é justo. Ele é capaz de ver uma fake news e contestar essa fake news e não acreditar nela. Ele tem repertório suficiente para fazer leitura de mundo. E aí, por fim, eu tenho que dizer, Mari, eu acho que quem critica o Paulo Freire não conhece as nossas normativas. Porque tudo que o Paulo Freire fala está em absoluta consonância e diálogo com todas as nossas normativas. Da Constituição Federal, passando pela LDB, passando pelo Plano Nacional de Educação, pelo Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, pela Lei 10.639, tudo que ele diz é absolutamente legítimo e legal. Então, quem contesta Paulo Freire precisa sentar e estudar tanto o campo da educação brasileira, do ponto de vista do campo teórico, quanto também estudar os nossos marcos legais. E ele é lido, no mundo inteiro. Tem traduções de Paulo Freire em vários idiomas. Então, por que a gente critica tanto uma figura brasileira que a gente deveria se orgulhar, né? Então... Essa lição eu fiz. Eu queria trazer um pouco essa perspectiva da atuação da sociedade civil pró-causa da educação, né? A gente tem um monte de organização social, muitos projetos de contraturno, organizações que estão comprometidas com a educação brasileira, com a vida dos jovens e das crianças. Tem muita dificuldade de adentrar e, de fato, sentir que está promovendo alguma transformação, que está, de fato, colaborando para que a gente mude esse cenário da educação. Então, pensando nos indivíduos, assim, como que vocês reconhecem que as pessoas podem, de alguma forma, ter uma atuação mais proativa, como que elas podem se engajar pela causa e fazer, de fato, isso refletir em políticas públicas, isso refletir na própria escola, da sua comunidade? Eu acho que a organização é o principal, assim. Eu acho que a gente tem que se organizar. E o que as instituições, os institutos fazem hoje é organizar essas ideias, assim, sabe? Então... acho que todo mundo já esbarrou um pouco nessa dificuldade de encontrar, putz, eu queria muito me aproximar de determinada ideia, eu queria poder ajudar de alguma forma. Então, eu acho que existe um movimento, que é um movimento que eu sempre faço, que é o de procurar organizações que estão pensando coletivamente sobre determinado assunto. Eu tenho uma história da Associação de Moradores do Bairro que eu vim, que conseguiu fazer pressão na prefeitura municipal para poder refazer a reforma do poste de luz de frente da escola, porque a gente estava tendo casos na frente da escola de assalto, furto, tentativas de estupro. Então, assim, olha como é básico, né? A gente está falando sobre segurança pública, então a gente está falando de uma pressão de moradores de um determinado lugar, de um bairro, de uma cidade do interior, que está ali movimentando e cobrando autoridades e se organizando para mudar a realidade daquele lugar. E cobrar também o poder público. Assim. Acho que as organizações elas surgem muito para cumprir uma lacuna de que o poder público não conseguiu preencher. Isso que o João fala é valiosíssimo, né? Inclusive, é uma das minhas tristezas ver que a gente não tem uma sociedade mobilizada em favor da educação, mas mobilizada de maneira qualificada. Não é toda a mobilização que serve. A gente até tem uma sociedade, nesse atual momento histórico, mobilizada, mas mobilizada para desqualificar os professores, mobilizada para atacar a educação. Recentemente, nós tivemos um deputado se opondo ao projeto de lei que proíbe o uso do celular na escola, porque ele diz assim, os professores têm que ser gravados, denunciados, fiscalizados. Então, há uma mobilização que atenta contra a qualidade da educação. Então, o primeiro ponto é esse mesmo. A gente precisa de uma mobilização social, porque no final das contas nós vivemos num regime democrático. O povo precisa participar, não só indo lá de 4 em 4 anos, colocar o seu voto, mas participar, inclusive porque a gente tem na Constituição e na LDB o princípio da gestão democrática, que é o incentivo à participação da sociedade. A gente deve fazer uma defesa inexorável de que a educação é uma responsabilidade do Estado. Então, acho que a primeira nossa defesa é para que não haja lacunas do Estado. É para que a sociedade diga,
Se a gente tem recurso, eu estou colocando o meu dinheiro, sou eu que sustento a educação, como é que esse dinheiro está sendo aplicado? Como é que esse dinheiro está sendo investido? A gente tem que fazer uma defesa do protagonismo da sociedade na fiscalização de como são aplicados os recursos públicos voltados para a educação. Por outro lado, a gente tem um dado real. Em função das lacunas, por exemplo, o que a gente mais tem no Brasil? Projetos sociais que atendem crianças no contraturno. No mundo ideal, a gente vai ter escolas de tempo integral, muito bem paramentadas, né, em condições de atender as crianças, porque esse é o nosso ponto mais sensível, gente. O Brasil é um país campeão de famílias monoparentais, em que as mulheres sustentam os seus filhos sozinhas, elas vão trabalhar, um turno a criança está na escola. No outro turno, essa mulher não tem ideia de onde essa criança está. E aí as vulnerabilidades se avolumam. Então, eventualmente, você vai ter, eu vi isso na região onde eu nasci, uma mãe crescer, uma mãe que começa ali vendo as outras mães desesperadas, sem ter com quem deixar seu filho, e fala, olha, me dá um trocadinho aqui que eu fico com seu filho. E aí, essa informalidade, ela não deveria existir, mas na real ela existe. E aí, o que a gente pode fazer como sociedade? Apoiar essas iniciativas e exigir a qualificação delas. Porque como a gente está falando de educação, é um campo estratégico e sensível. E aí alguém pode perguntar, e como é que faz essa qualificação? Gente, essa qualificação vai acontecer porque a gente tem o contorno que é dado pela legislação. Existe uma legislação que diz o que deve ser ensinado na escola. Essa legislação, ela não brota por acaso. Ela é fruto de lutas históricas dos movimentos sociais, é fruto da organização da sociedade civil em favor da promoção dessa educação. Então, a gente precisa da sociedade atenta, preocupada, participativa, colaborando financeiramente quando puder, mas também com cobrança, fiscalização, estando presente, às vezes, um pai e uma mãe ir para a reunião do filho, para dizer assim para o filho, filho, eu estou indo para a reunião da sua escola, porque isso aqui é importante, isso aqui é o seu futuro. Às vezes a gente pede uma coisa muito sofisticada e às vezes basta que o pai entregue o mínimo, acompanhar a rotina do seu filho, cuidar da rotina, do discurso que ele tem em relação à escola, que discurso que ele traz em relação à escola. E claro, como a gente está falando aqui de doação, eventualmente a gente poder colaborar para instituições que estão no território amparando, apoiando aquelas famílias e que o fazem com compromisso social, de maneira ética e dentro dos contornos legais que são estabelecidos, né? E de aprender a gostar dessa escola, né? Isso. Dos meninos aprenderem a gostar desse ambiente, de querer estar na escola, né? Eu já esbarrei muito com alunos que não gostavam do ambiente que eles estavam. E não é uma crítica, né? De fato, assim. É um ambiente feito para ele não gostar. Não gostar, exatamente. Então, é isso, né? Acho que essas organizações, elas chegam também para em conjunto. Eu já vi famílias reformando salas de leitura, fazendo vaquinhas para pintar a parede da escola que está com o reboco caindo. Então, tudo isso também são, volto a dizer, né? Cumpre essas lacunas do Estado, mas são organizações que estão ali seriamente pensando o bem daquele lugar e daquele espaço, né? A comunidade precisa aprender a gostar da escola. E que não só cubra lacunas, mas que a gente possa também, do papel da sociedade, ter um lugar de inspiração, de trazer novas referências, de mostrar o caminho que a gente quer ir com a escola, né? Porque quando a gente fala dessa máquina pública, o movimento é muito lento, né? As organizações com atuações menores, como o projeto que a Gina traz de Mulheres Inspiradoras, pode virar uma política pública, né? Sim. Imagina, explodir, isso é muito legal. Deixa eu aproveitar esse gancho e ouvir uma pergunta que veio lá do Rio de Janeiro. Oi, tudo bem? Meu nome é Marlu, sou professora e queria fazer uma pergunta. Então, a gente tem essa mania de romantizar as diversidades. Nesse contexto, os professores no Brasil são heróis ou acabam sendo reféns de um sistema que espera que eles sejam os únicos responsáveis pela educação dos estudantes? Que pergunta brilhante, né? Exato. É a pergunta, provavelmente, de uma educadora, né, gente? Eu acho cruel essa expectativa de que o professor seja Marte, seja herói, que vai dar conta de suprir todas as lacunas institucionais, de problemas estruturais que a gente tem. Eu atuei em áreas de periferia, eu escolhi estar na região onde eu nasci, na região periférica. E eu adoeci também porque eu queria dar conta de suprir as lacunas institucionais.
A minha vida foi profundamente transformada pela educação. Você imagina o que é você ser uma família que sobrevive com salário mínimo e 8 pessoas na casa, porque eram 6 filhos, meu pai e minha mãe, e de repente eu me torno professora aos 19 anos e eu passo a ganhar 5, 6 salários mínimos. Aquilo foi uma mudança profunda na nossa história. Eu tinha uma gratidão absurda à educação e eu queria corresponder àquilo que a educação tinha me dado e eu me entregava sem limites, até que eu adoeci. Então, essa pergunta é genial porque ela aponta para o fato de que é cruel, é perverso, é violento construir a narrativa do professor como herói, né, solitário, o exército de um soldado só, que tem que dar conta de tudo. Eu acho que é um momento histórico em que os professores estão mais adoecidos. A gente precisa fazer uma defesa de que os professores sejam apoiados integralmente e eles não sejam demandados a suprir aquilo que não é atribuição deles, é atribuição do trabalho de assistência social, é atribuição do Estado, é atribuição da família. Ele tem a atribuição dele. Quando ele começa a extrapolar isso e querer dar conta de tudo, ele vai inevitavelmente adoecer. Eu tenho uma dificuldade muito grande de uma expressão que é muito usada, de que o professor ele dá aula por amor. Eu não acho que a gente... Eu acho que a gente ama o que a gente faz, acho que exatamente. A gente é motivado pelo amor, pela inspiração e tal, mas é a nossa profissão. Assim como o médico, como o engenheiro, como o deputado, o comerciante, é a nossa profissão. Então, ao mesmo tempo que o professor ele leciona por amor, ele também tem as suas obrigações financeiras. Ele paga água, luz, internet, né? E ninguém paga isso com amor. Quando a gente atribui à figura do professor toda essa responsabilidade, você sobrecarrega essa figura cada vez mais, né? A gente tem um cenário hoje no Brasil onde daqui a 20 anos a gente vai ter um déficit de professores muito maior do que a gente tem hoje. Então a gente está falando daí de tá faltando 200 mil professores dentro das salas de aula. Então o que isso significa? Que projeção que é essa? Salas de aulas mais sobrecarregadas, porque os alunos vão continuar na escola, né? Então a gente tem salas de aulas mais superlotadas, professores mais sobrecarregados. Então quando você atribui essa responsabilidade a essa figura, é até um pouco violento, né? Assim, então a gente tem a nossa responsabilidade, mas sozinho a gente não faz nada. É comunidade, é política pública, é tudo junto. E a sua fala me suscitou a necessidade de falar uma outra coisa. Muito dessa precarização do magistério tem subjacente a ela o fato de que o magistério é feminino. 80% das pessoas que trabalham na educação básica são mulheres. E há uma ideia no imaginário de que o trabalho do cuidado ele é menos importante. Ensinar está relacionado a cuidado. Não há como ensinar se você não entende que você está ali para cuidar. Cuidar de que aprenda, cuidar do desenvolvimento integral, cuidar das relações. Então a gente também tem que falar que tem uma violência de gênero quando a gente impõe às professoras as condições de trabalho que elas têm que enfrentar. Sim, a desvalorização dos trabalhos associados a cuidado, né? Com que a gente precisa realmente rever. Muito feliz de tê-los aqui, recebê-los. Obrigada pela generosidade. E eu que agradeço o convite. Vamos continuar esse papo mais pra frente, de outras formas, através das redes. Continuem seus trabalhos fortalecidos. Contem com a gente para isso também, porque a gente sabe como isso é fundamental. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, Mari. Obrigada, João. Obrigada a todo mundo aí que está fazendo o trabalho para a mágica acontecer, né? Exato. E para o pessoal poder seguir vocês, por favor, compartilhem quais as redes, quais os arrobas que a gente pode seguir. Eu sou João L. Pedrosa no Instagram, TikTok X, eu sou João Luiz Pedrosa, e lá a gente está sempre conversando sobre educação, falando sobre a vida do professor, cotidiano escolar, então muitas outras coisas mais. Meu Instagram é @professora Gina Vieira. Perfeito. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Maravilhosa. Amei. E não se esqueça que você faz parte dessa conversa. Se tem uma crítica, um elogio, um comentário, quer discutir um pouco mais, manda pra gente nas redes sociais. O nosso arroba é Instituto MOL, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E a gente está esperando o Spotify anotar a gente quer uma categoria non-profit para conseguir fazer essa conversa chegar mais em quem está interessado nesse assunto. Falando nisso, lembrou de alguém que tem tudo a ver com essa discussão? Envie esse link para essa pessoa. Até a próxima!